A carteira do Primo Rico eu tenho as minhas considerações. Alguns ativos eu acho bom, e alguns ativos eu acho muito ruim. E que banco você acredita que é a melhor oportunidade hoje aí, na tua opinião? E que banco você acredita que é a melhor oportunidade hoje aí, na tua opinião? E depois o Bruno. Ó, vamos lá, vamos dividir aqui. Banco de crescimento e banco previdenciário. Hoje, banco previdenciário, se for carregar para o longo prazo aí, 5 anos ou mais, Banco do Brasil é uma oportunidade. Banco de crescimento, né? Tem duas teses que eu gosto Aí ele bastante. fala que ele gosta de Banrisul. Não, pode gostar, não tem. BMG, não, brincadeira. A que eu acho que pode entregar mais crescimento é o Banco Inter, então é um banco que eu coloco lá na nossa carteira de crescimento. Ele tem entregado bons resultados, tem melhorado ali eficiência, lucro, então acho que ele tem um caminho a trilhar, que ele pode trilhar muito bem. A gestão está entregando muito bem, né? E o outro banco, que aí já é bem mais consolidado, mas que eu acho que ainda vai entregar muito crescimento e tem um caráter cíclico que pouca gente observa, é o Banco BTG Pactual, né? O BPAC 11. Então, quando a Selic começar a cair, as pessoas começarem a migrar para a renda variável, podem ter certeza que ele vai ter uma valorização expressiva, né, se valorizou lá no tempo da pandemia. Além disso, ele entrega um projeto muito bom, né, tem também várias fontes de receita. Então acho que esses 3 bancos aí, bem divididos, são boas oportunidades. Boa, eu concordo. Eu acho o Banco do Brasil também, mas eu gosto mais de focar eu gosto mais de ficar no basicão mesmo, que apesar de eu concordar com o Inter, eu acho um bom case, eu não teria na carteira, porque não é um pouco da minha estratégia, né, do meu jeito de investir. Eu gosto de Banco do Brasil e eu ainda gosto muito de Itaú. Apesar de ter andado, eu ainda acho que Itaú é muito óbvio de ter na carteira. Uma por uma questão de segurança mesmo, assim, de você ter um negócio que historicamente é aprovado, que é resiliente, que é meio anticíclico, sabe. Então eu gostaria de ter isso, não tenho na carteira, mas eu gostaria de ter. E também porque tem uma possibilidade hoje de pagar um dividendo teoricamente bom para um banco que negocia com prêmio, né, que negocia múltiplos altos. Mais ou menos a minha projeção é mais ou menos uns 8,5 de yield para Itaú, talvez agora um pouco menos dado que subiu, vai 8 que seja. Cara, Para um Itaú é já é muito muita bom para o coisa, né? Itaú, entendeu, pagar 8% de yield, porque você lembra da ótica do retorno total, né, proventos recebidos mais a valorização do negócio. Então o negócio valorizou, paga proventos e ele é muito anti-crise, então é um papel importante na carteira. Então eu vejo essas 2 oportunidades óbvias. Para quem quer pagar um pouco mais de desconto, no momento atual, mais margem de segurança, Banco do Brasil. Para quem quer ter mais certeza, Itaú. Eu vejo dessas 2 formas. E eu vejo que o fato do Itaú ter uma carteira de crédito bastante voltada para alta renda deixa ele mais resiliente mesmo, Deixa também. que acaba Sim. sofrendo Exato. menos. Justamente isso, Que, concordo. por exemplo, você pega um Banco do Brasil, quando o agro vai bem, aí tá tudo certo, mas quando o agro vai mal, que foi o caso agora, ele sofre um pouco mais. O investidor que investiu entendendo a tese inteira, ele sabe que isso vai acontecer. Agora, o Itaú, por conta dessa carteira de crédito que eu vejo que é mais resiliente, acaba sendo mais previsível ali, e é por conta do ROI também que ele negocia um múltiplo mais O alto, né? lado ruim, entre aspas, né, o lado ruim do Itaú, ele não tem uma política de payout, data de pagamento, dividendo tão clara quanto o Banco do Brasil, que vai lá e dá um fato relevante às datas dos dividendos e o payout que vai ser praticado. O Itaú é meio do tipo: nós estamos olhando o mercado, se a gente decidir que a gente tem capital suficiente para pagar mais, a gente aumenta o payout. Se a gente decidir que não, por alguma questão, a gente vai diminuir o payout. Então, época da pandemia foi por conta do Banco Central. Aí depois o Itaú estava com muito medo dessa nova regulação, né? Quanto que isso poderia impactar o capital dele. Aí ele segurou também um pouco do payout. Agora que ele viu que não vai impactar e que a regulamentação nova saiu, pô, aumentou o payout, então tá conseguindo pagar mais. Então, esse é o lado, entre aspas, ruim do negócio. Mas que eu acho que vale ainda ter na carteira. É, eu vejo que pro cara que quer essa previsibilidade muito maior no dividendo, o Banco do Brasil traz essa segurança maior que o É. Itaú não vai trazer mesmo. Muitas vezes vai ser essa surpresa ali que ele vai ter de última hora e acaba acontecendo, né? Por isso que é bom ter uma carteira diversificada. Sim. Entendeu? Que aí você vai ter tudo, você tem um pouco de tudo, entendeu? O foda é o cara que só tem uma única empresa e essa empresa fala: "Não, agora a gente vai pagar dividendo". E aí como é que ficou a sua aposentadoria, se o cara já tá aposentado, entendeu? Aí é loucura, já sentando nada ainda, né? Exato, exato. Mas eu vou te falar, tem gente que defende isso, que você tem que ter uma empresa, 2 empresas só na carteira. Tem gente que defende, fala assim: "Não, porque a diversificação é pra quem é ignorante". Eu discordo disso pra caramba, mas tem gente que segue um pouco dessa estratégia. Aí eu falo: "Bom, como que eu monto a carteira?" Eu monto se no pior cenário tudo aconteceu, a minha carteira sobreviveu, vamos falar assim. Uhum. Se é assim que eu monto. Porque se tudo tá indo bem, qualquer carteira vai bem. Sim. Até a carteira de lixo vai bem. Agora e se Às vezes tudo vai até melhor. às vezes vai Melhor, melhor. e aí o cara vai falar: "Ó, tá vendo, ó, você é burro e tal". Mas aí se tudo for ruim, minha carteira vai sobreviver, vai conseguir me pagar renda,
Eu construo assim. Por isso que eu tenho uma carteira diversificada de bons setores que eu chamo de básico que funciona. E é isso. Mais ou menos falando, né? Itaú, Pode falar aí, Rodrigo. para complementar, né, Itaú tem um ponto que pouca gente olha, que é o tamanho da carteira de crédito. É a maior que a gente tem hoje e com isso ele tem dado para analisar. E o que isso quer dizer? Que ele consegue distribuir crédito da melhor forma possível, talvez hoje no país, o que vai implicar menor inadimplência, mais dinheiro no bolso do acionista, do banco, e aí ele consegue distribuir dividendo, consegue também investir em tecnologia para se manter ali na vanguarda dos bancos. Então eu acho que arrisco dizer que é quase que uma opção incontestável hoje, quando a gente olha as empresas do país. Concordo. E pra finalizar essa questão bancária aí, um que veio surpreendendo de forma positiva aí, que tá esquecido, que tá largado, que a galera tá falando mal, que é o Bradesco, né? O que vocês enxergam aí? Eu vejo que o Bradescão ele passou por um momento muito ruim lá na época da pandemia, então distribuiu o crédito mal, se a gente pode dizer assim, a inadimplência aumentou muito. E aí, com isso, né, a margem foi pro saco, o ROI também, tudo caiu. E aí, o investidor, né, ele perpetua cenários. Então, pô, tá tudo ruim aqui com Bradesco, É. não vou investir mais, Bradesco vai pro buraco, a agência é ruim, Falir. vai falir. Que é banco sem tecnologia, que é só pra velho. Exatamente, né? Começa a criar essas premissas assim. Mas só que não é, né? A gente tem que entender que os cenários vão mudando, então o Bradesco veio numa grande recuperação. Mas se a gente falasse há 6 meses atrás que o Banco do Brasil não ia ter um resultado tão bom e o Bradesco ia ter um resultado que ia surpreender, iam tacar pedra na gente, praticamente, né? Mas eu vejo que o Bradesco vem se recuperando, principalmente ali na questão do crédito, a inadimplência tem caído. E acho que esse é o principal trigger, né, para a tese hoje, é de fato diminuir a inadimplência, aumentar a rentabilidade, a cotação vai acompanhar. Não, eu concordo. E uma coisa de é legal, as pessoas que falavam: "Pô, o Bradesco tá muito barato, vai se recuperar, tal". Era uma tese e de fato aconteceu. Então bom pra essas pessoas que investiram, entendeu? O cara tinha uma tese. As pessoas que falaram assim: "Não, minha tese de Bradesco é aqui, eu acho que tá muito barato, e isso daqui vai se recuperar ao longo dos próximos meses", aí, enfim, o resultado vai começar a dar essa flor de, pô, melhor rentabilidade, lucratividade crescendo, a inadimplência sendo mais controlada, limpando as provisões do balanço. Isso aconteceu, então parabéns a quem tinha essa tese. Qual que era o problema que eu sempre falei? Eu via no passado o Banco do Brasil e o Bradesco de uma forma muito parecida em termos de desconto, assim, sinceramente. Claro que agora a gente teve um novo resultado de Banco do Brasil, então as coisas realmente mudaram um pouco. Mas eu sempre preferi mais Banco do Brasil e continuo preferindo. Mas nunca falei que Bradesco era ruim, vai falir, não sei o que e tal. Eu só preferia e continuo preferindo o Banco do Brasil hoje. Então, para carteira, eu teria Banco do Brasil e Itaú, eu não teria Bradesco. Mesmo com essa melhora, tudo, mesmo com esse potencial. Que eu acho que vai acontecer, tá? E eu acho que quem tem na carteira vai ser bem agraciado por isso. E em termos de dividendo também vai melhorar. Mas eu ainda prefiro ter Banco do Brasil e Itaú, acho que é mais óbviozão. É o custo de oportunidade, né? Cuja oportunidade, Sim. exato. O Exatamente. dinheiro é limitado, você vai ter que escolher Tem que escolher um. e gosta mais, né? Já vi gente falando assim, que eu tenho todos os bancos. Aí pra mim não faz sentido o cara ter todos os bancos. Compra ETF. Compra. Melhor. Inclusive era influenciador esse cara aí que falou que tinha todos os bancos, não vamos ficar falando quem é também, né? Todos os bancos. Falou que tinha todos os O bancos. resto, cara. Eu não sei como tem gente, às vezes tem 20, 30 empresas, 35 empresas. Eu não sei como a pessoa tem capacidade de acompanhar 35. Não tem, né? Acho que tem, só Nesse caso, de novo, o que eu falo? O pessoal pergunta: "Qual que é o número ótimo de ativos para ter na carteira?" Aí eu falo: "Bom, isso é uma questão também muito subjetiva". Eu, nas minhas visões, eu teria de 3, sempre no mínimo 3 a 12. Porque eu, na minha vida, já tive mais que 12 e percebi que eu não consigo acompanhar mais do que 12. Então eu trouxe essa visão pra mim. Se o cara tem muita empresa e ele fala assim: "Pô, não tô conseguindo acompanhar tudo", então é um indicativo de que ele tem muita coisa, ele deveria ter menos. Ou, quero continuar tendo muito porque eu não me sinto seguro, compra ETF então. Entendeu? Você vai ter mais segurança do que você tá fazendo. E tem aquela questão que depois de certo número de empresas não vai mais diminuir o risco proporcionalmente ao número que Não você tá vai. aumentando. Então, Exato. Se eu não me engano, acho que foi o Markowitz que fez esse estudo. Inclusive o Markowitz faleceu, então faleceu acho que faz uns meses já. E aí, enfim, ele era um bom financista, é legal os estudos dele. Ele falou de carteira de mínima variância, enfim, um monte de coisa desse tipo. E aí ele que, se não me engano, foi um dos primeiros caras, né, que separou os 2 riscos de mercado que existem, os 2 riscos que existem num portfólio, risco de mercado e risco específico. Tem gente que chama risco sistemático, não sistemático, enfim, mas risco de mercado e risco específico. E aí eles falam: "Pô, o risco específico ele vai diminuindo a ao à medida do tempo que você vai diversificando, vai tendo um número de ativo. Só que chega num ponto que você adicionar mais um ativo, você não mitiga mais esse risco específico, entendeu? Tende a zero a mitigação, entendeu? Já chegou no limite. E aí diz, né, que é mais ou menos 15 ativos, depende um pouco
da carteira que o cara montou, mas aí eu falo, bom, 12 na minha opinião tende a ser bom. E aí risco de mercado é aquilo que você não mitiga mesmo, é uma pandemia, aí ferrou, entendeu? Aí tudo vai Tudo vai cair, cair, e não é tem isso. como mitigar. O problema dos caras é: "Não, eu acho que diversificar é pra ignorante". Aí o cara tem um ativo só, o risco específico dele lá em cima, e aí vem uma pandemia ou a empresa vai mal, aí acabou a carteira do cara. Pior que é verdade, já vi um vídeo de um cara Entendeu? que já era idoso, acho que já tem uns 70 e poucos anos, que ele falou que ele se aposentou só comprando Bradesco. Foi uma empresa só que ele comprou a vida toda e se aposentou assim. Aí acho que ele tinha um Sorte patrimônio dele. de 7 milhões, lembra? Que a gente É. até reagiu. Reagimos, Aí tinha uns 7 milhões, acho que era tudo em Bradesco que ele tinha mesmo. Sorte dele que deu certo. Pior se esse cara é exceção da exceção, né, a galera Não, pega como: exa "Ah, vou fazer igual", aí não, é que o pessoal fala: "Ah, mas o Warren Buffett falou uma vez, né, que diversificar é pra quem não sabe o que tá fazendo". Pô, gente, é o Warren Buffett, entendeu? É um outlier, a gente tem que olhar na distribuição normal, onde tá todo mundo, meio na média. Na média, o que que as pessoas fazem? Se você não diversifica na média, você vai tomar nabo. Então você não pode pegar o outlier e colocar como se fosse a média, entendeu? exato. O cara tá se considerando muito, muito bom mesmo, né, pra acreditar que ele vai estar nesse Eu espero que o cara patamar. que fale isso seja realmente muito bom. Pô, eu espero, mas a gente sabe que na distribuição normal todo mundo está na média, a maioria das pessoas. E a maioria que tá na média, se não diversifica, se dá mal. E na minha carteira do primo rico que ele tá fazendo, né, que ele investe 1 milhão por semana, você chegou a ver o que que Queria eu ser o primo rico pra investir 1 milhão por semana. 1 milhão por semana é aquilo, né, ele vai demorar, acredito eu, que com cento e poucos milhões, quase 2 anos aí pra terminar de alocar esse patrimônio. Cara, sabe o que que eu achei, engraçado? Ele investe 1 milhão por semana, né. Ele recebeu aquele Pix dele de 100 milhões, tal, que ele falou que vai investir. E ele fez agora um vídeo com o Tecar, acho que inclusive o Tecar veio aqui, né. Veio. Pô, achei muito gente boa lá, o Tecar e tal. E aí o primo rico falou: "Não, porque eu tenho aqui meu carro, não sei o quê", aí os caras começaram a zoar ele: "Porra, primo, pega um carro melhor, não sei o quê, pá, não". E o primo rico aparentemente ele não quer, ele quer ter o carrinho dele lá e tá de boa. É muito louco isso, porque às vezes a pessoa fala: "Pô, se eu tivesse 100 milhões eu teria um monte de outros carros". O primo fala: "Não, tenho esse carro aqui, pra mim tá de boa, prefiro comprar uma van pra levar todo mundo junto". É interessante. E eu vejo que cada cara que tem muita grana tem uma preferência maior por algum artigo específico. É, Que nem, o Thiago Nigro ele não gosta de carro, mas na casa mas a dele, casa dele ele tem umas armas de como é que é? Travertino. travertino romano e colocaram, acho que o mexicano lá, né. Sei lá, coitado. Aí no relógio o cara gosta do Patek Philippe, aí no vinho o cara gosta de um vinho mais caro, então cada um tem que comprar o que realmente gosta. É, eu acho isso muito legal, cara, porque às vezes o pessoal fala: "Pô, quando eu tiver a grana desse cara, eu vou comprar tudo". Mas às vezes você consegue a grana do cara e você fala: "Não, eu não quero mais nada disso". E acho que pra Entendeu? você ter um É prazer isso. verdadeiro comprando alguma coisa, você tem que conhecer e apreciar É. aquilo. Então o cara não gosta de carro, pra que que ele vai comprar um carro mais caro ali, se ele não vai conseguir apreciar aquilo, Eu né? eu achei que nesse vídeo iam convencer ele a comprar um carro lá, mas não Hum. convenceram, mas enfim. Acho que ele falou, né, que ele tinha 2 Jeep Commander, Jeep Commander, e acho que ele agora é patrocinado pela BYD, aí deve estar tem usando o lá o BYD, BYD, que é um carro da hora também, é um carro de pô, um carro bom, mas o cara tem 1 milhão por semana pra investir. Poderia claramente comprar uma Ferrari toda semana se ele quisesse. Mas enfim, só zoeira aqui. Eu gosto a carteira do primo rico eu tenho as minhas considerações. Alguns ativos eu acho bom, que são os previdenciários, os basicões, e alguns ativos eu acho muito ruim. Como é o caso de algumas empresas específicas, então eu não teria empresa de vestuário, por exemplo, essas coisas que ele tem eu não teria, mas ao mesmo tempo eu teria algumas empresas de energia, como é o caso dele, comprou Cemig, teria Cemig. Não é a oportunidade mais óbvia, mas eu teria. Acho que ele comprou o Banco do Brasil também, tá na Comprou o Banco do carteira. Brasil, se eu não me engano comprou aí ele tem uma empresa do agro, acho que é Soja 3 que ele tem ali, que é Comprou uma Sanepar, boa que eu vi. empresa, Sanepar é uma Sanepar. uma boa empresa também. O que que eu acho que ele tem, e que as pessoas às vezes podem copiar ele e podem se dar mal, ele tem o Tesouro Renda Mais CC 2070. Tem. E comprou 2 vezes, eu acho. Ele sabe o que ele tá fazendo. Por quê? Porque ele não quer levar para o vencimento. Marcação a Ele mercado só. marcação mercado, ele quer sair. Só que aí eu fico perguntando, será que as pessoas estão entendendo que ele quer fazer isso mesmo? Aham. Aham. Apesar dele falar, às vezes as pessoas nem sabem o que é marcação mercado, então passa despercebido. Mas essa é a minha impressão, assim, eu acho que algumas pessoas vão na dele, e não é errado ele não, é errado quem Cada pessoa. tá copiando, ele tá certo. Mas eu acho que algumas pessoas vão se ferrar com esse renda mais aí, porque os caras não vão saber a hora de sair e vão depois levar o nabo. Tenho certeza. Ou vão entrar na hora errada também. É que acredito eu que ele tá ganhando já na marcação. Já tá ganhando, tá ganhando. Mas de novo, é porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele tem um time todo dele pra olhar e tudo mais. E a volatilidade do Renda Mais 2065 comparado ao Bitcoin esse ano é extremamente maior do Renda Mais Só que, cara, 2075. sabe o que eu acho louco? Ele tem 100 milhões, cara, pra colocar ali. Eu nem sei o que eu faria com 100 milhões pra colocar ali, que ele faz 1 milhão por semana.
Mas, cara, 1 milhão por semana, o que mais ele vai investir, entendeu? Vai chegar uma hora que ele só vai ter que aportar no que ele já tem, entendeu? Não dá pra ele comprar tudo. Porque senão a carteira dele vai ficar totalmente desbalanceada, Exato, entendeu? É. Eu acho que já tá chegando, inclusive, num limite onde ele já tá conseguindo quase que chegar num número ótimo de ativos ali, que eu não teria mais, entendeu? E outro Meio, ponto é que que vai toda ser o semana resto? ele tá comprando, ou ele sempre escolhe um ativo somente pra colocar 1 milhão. Esse que eu vejo que é um ponto que pode ser complicado aí no futuro. Porque ao invés dele pegar 1 milhão aqui, eu vou já montar uma carteira de ações aqui com algumas empresas, sei lá, vou montar uma carteira com 4, 5 empresas, e aí eu vou aportando, vou colocando uma mais. Não, ele pega 1 milhão, é 1 milhão em Banco do Brasil hoje, é 1 milhão em XPML. XPVL. Eu acho que vai chegar no momento, ele já tá, na minha opinião, chegando no momento ótimo de ativos. Aí o que vai acontecer com esses 100 milhões? Ele vai ter que ficar aportando nessas mesmas empresas. Não sei se esse é um pouco do objetivo que ele tem, mas eu acho que esse seria o ótimo. Vai chegar no momento que não tem mais por que ele colocar tanto ativo assim na carteira dele. Mas eu também acho, sinceramente, que grande parte desse dinheiro que hoje tá numa liquidez lá, né, ele vai usar pra casa dele, tudo. Não necessariamente ele vai colocar os 100 milhões, eu acho, tá? Investidos em Banco do Brasil, em XPML. Eu acho que parte desse dinheiro vai continuar sempre em caixa ali, que é um dinheiro que ele vai usar pra casa, pra não sei o quê. Eu tenho essa impressão, tá? Entendi, é. Acho que É. pode acontecer também, né. 30%. Eu acho que ele sempre vai ter, porque, de novo, ele segue aquele método dele, né? Mas é que é que agora foi divulgado, né, que a XP comprou parte do Grupo Primo no acho que 20%, 20 e Então poucos. ele vai receber mais um Pix. Não, eu acredito que esse Pix, acho que só foi divulgado agora, mas acho que esse Pix de 100 milhões veio da compra da venda de parte do Grupo Primo pela Sim. XP, entendeu? Ah, Eu sei. E aí o Primo Rico, obviamente, já tá na internet há muito tempo, já ganha dinheiro há muito tempo. Então acredito eu que ele, pra casa dele, pra vida dele, deve ter investimento fora também dessa carteira pública, que ele já tem dinheiro. Pode ser. Eu acho que por conta disso ele vai alocar tudo, mas Pode ser. o que você acha aí, Matheus? Porque pelo que eu vejo da história dele, durante muito tempo ele fazia conteúdo, vendia o produto dele, e ele botava o dinheiro na pessoa física mesmo. Abria 1 milhão, pessoa física, 1 milhão, pessoa física, patrocínio pessoa física, YouTube Uhum. pessoa física. Se eu não me engano, 2020 ou 21, não foi? Que foi ele e o Perim abriram um grupo Prima e todo o caixa que eles geravam com o produto eles se investiam. Então, 2018, 19, o Thiago Nigro já fazia live pra 100 mil pessoas no É Instagram. verdade, cara. Já vendeu muito produto, tudo que eu comentei. Eu que tô com a visão limitada, porque os 100 milhões dele é nada pra ele. É. Não que seja nada, mas que ele já botou muito dinheiro na pessoa física antes de reinvestir. Pode ser, Bruno. E aí eu acredito que esses 100 milhões foi o do evento de liquidez ali, porque a XP divulgou recentemente, né, que comprou. Então acho que mas vai saber também qual que é o custo de vida dele. Às vezes é tão alto que ele vai precisar pegar uma parte também, a gente não sabe, né. Pagou 40 milhões na casa lá. E acredito eu E que fora pela a reforma, reforma, que pela reforma talvez dê 2 casas já, né. Você é louco. é. Mas deve ser da hora, vai ficar da hora a casa dele lá. Vai É. bem legal. Mas E eu acho que ele não pagou 40 milhões, que era o que estava sendo anunciado pela família do Neymar, né. Eu acho que ele fez uma negociação. É o primo rico? pode ser. Vai pode ser. pagar o valor de mercado da casa? Mas Não, não, né. eu acho isso legal. O pessoal às vezes fala, pô, o primo rico, não sei o quê. Eu acho que ele tem um papel muito importante na comunicação, assim, de investimentos no Brasil. Ele foi um dos primeiros. Ele tem um mérito, pra mim ele tem um mérito gigantesco. Tem gente que fala, mas eu não concordo, não sei. Porra, cara, o cara tem um mérito bom pra caramba, que foi ter mostrado pra um monte de gente a importância de investir. Isso pra mim é essencial. E mais, a importância de investir analisando, tentando entender o que você tá fazendo. Esse é o papel principal dele. Se você concorda ou não com as alocações, se você concorda ou não do jeito que ele aporta, da carteira dele, é uma questão específica. Mas o mérito ele tem, e pra mim é muito importante. Eu sou fã do Primo Rico, assim, nesse sentido, de falar, pô, eu gosto dele muito desse sentido. Não concordo com tudo que ele fala. Várias empresas que ele tem eu não teria. Vários vídeos que ele fez eu não concordei nada. Mas nesse mérito eu acho que acho que é importante. E de novo, é um cara que tem pele em risco. Não é pra todo mundo, toda semana, colocar R$1 milhão publicamente lá, falando o que você tá fazendo, entendeu? Fora a segurança também do cara, né? Que, pô. E o que eu vejo é que ele quer, às vezes, fazer um market time. Então ele vai lá, quer comprar empresa que nem ele comprou de vestuário, que é a reserva. Isso eu não concordo. Então, só que ele quer comprar, ele acredita que vai ter um cenário econômico melhor e depois o cara vai querer sair depois. Também não é a minha estratégia, mas acredito eu que o cara entra nessa intenção, né? E eu acredito que ele entra nessa intenção e, no final das contas, ele produz conteúdo. E o que ele quer fazer é gerar emoção de alguma maneira pra continuar sendo assistido. E aí ele utiliza de comprar empresas ali pra tentar acertar um time, mostrar que ele conseguiu uma baita valorização em pouco tempo, e várias vezes ele conseguiu acertar isso muito bem desde que ele tem carteira pública. Mas aí o investidor tem que olhar que às vezes isso não é pra ele. E muitas vezes não vai ser, esse que é o grande ponto, né? Então eu jamais teria esse tipo de empresa, mas ele tá acertando até então. E já acertou outras vezes, né? Não, e é aquilo. Errado é a pessoa que tá fazendo exatamente o que ele fez. Porque ele é ele. Eu sou eu, vocês são vocês.
Cada um faz o que quer, como pensa, como que acredita. Se não é aquilo, se todo mundo copiar todo mundo, não tem negociação. Se todo mundo só gostasse de Banco do Brasil, cadê a negociação? Tem que ter alguém para vender Banco do Brasil, certo? Hum. Então eu acho que essa que é a visão. Mas eu gosto do Primo Rico.